Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com uma aula sobre as leis de Newton. Na verdade, uma sequência de aulas em que nós vamos estudar as famigeradas leis elaboradas pelo Isaac Newton, que dão a base para o que a gente conhece como física clássica ou mecânica clássica. Nós vamos começar com uma aula sobre a primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton. Bom, vamos começar essa aula sobre a primeira lei de Newton observando esse fenômeno. Nós temos aqui uma pessoa que talvez não conheça tão profundamente as leis de Newton, que empurrou uma criança sobre um carrinho, sobre um escorregador. Então, o carrinho escorrega pelo escorregador e se depara com uma planta. Aí, quando se depara com a planta, o carrinho fica, mas a criança continua. Isso é um fenômeno físico. Como que a primeira lei de Newton explica esse fenômeno? Vamos estudar para conferir. Vamos começar com o enunciado da primeira lei de Newton, ou lei da inércia, né? O outro nome da primeira lei de Newton. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer no estado de movimento em que se encontra, a menos que uma força resultante não nula atue sobre ele. Então, nós temos aqui nesse enunciado uma dupla situação, né? Ou um corpo em repouso, ou um corpo em movimento retilíneo uniforme. Tanto um quanto o outro permanecem no mesmo estado em que se encontram, ou seja, o corpo em repouso permanece em repouso, o corpo em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força resultante não nula atue sobre esses corpos. Esse é o enunciado da lei da inércia, primeira lei de Newton. Então vamos entender o que é a inércia, qual é o significado desse enunciado. Primeiro vamos destacar essa expressão equilíbrio estático e essa outra expressão equilíbrio dinâmico. Então vamos saber que quando estamos pensando num corpo em repouso, a gente pode falar que esse corpo está parado, nós estamos pensando em um equilíbrio, um tipo de equilíbrio que a gente chama de equilíbrio estático. Essa palavra estático, ela remete sempre a uma situação de parado, né? A algo algo que não está em movimento. E o equilíbrio dinâmico é uma situação em que um corpo está em movimento, porém em movimento retilíneo uniforme. Então, um corpo em repouso está em equilíbrio estático e um corpo em movimento retilíneo uniforme está em equilíbrio dinâmico. Então, temos aí um exemplo de um equilíbrio estático, nessa pilha de pedrinhas, uma sobre a outra, formando aí uma pequena torre de pedras em equilíbrio. Ela não cai, ela não tomba nem para um lado nem para o outro, então está parado aqui. Nós temos aqui, então, um equilíbrio estático. E nessa situação, nós temos aqui, representado nesse desenho, uma pessoa correndo sob um referencial que foi traçado aqui no desenho. Nesse referencial, foram identificados alguns valores com essa letra S e com essa inscrição aqui cm. Nós temos segundo e centímetro. Então, os números de cima se referem a valores de tempo, de 0 a 4 segundos, e os valores de baixo se referem a valores que medem comprimento em centímetro, de 0 centímetro a 40 centímetros. Muito bem. Então, essa pessoa, a figura sugere que essa pessoa está correndo sobre esse referencial e a cada 1 segundo, como nós podemos perceber, ela avança quanto? 10 centímetros, né? Então, nós temos aqui de 0 centímetros a 10 centímetros, passou 1 segundo. De 10 centímetros a 20 centímetros, passou outro segundo. Do 2 segundos para o 3 segundos, nós temos o quê? 10 centímetros. Do 30 centímetros para o 40 centímetros, mais 10 centímetros e mais 1 segundo. Então, o que nós podemos perceber? Que a cada 1 segundo, a pessoa avança 10 centímetros, porque esses pontinhos vermelhos estão representando aqui os pontos por onde a pessoa passou
dentro desse referencial e o instante em que ela passou por esses pontos. Ou seja, a pessoa está se movendo, ela tem uma velocidade, mas é uma velocidade sempre constante. A cada 1 segundo, ela avança 10 centímetros. Então, nós temos que a velocidade dessa pessoa é 10 centímetros por segundo. O tempo inteiro, 10 centímetros por segundo. Isso é um movimento retilíneo uniforme. Retilíneo porque se dá num referencial reto e uniforme porque se dá sempre com uma velocidade constante, uma velocidade que não muda. Isso é um equilíbrio dinâmico. Muito bem. Então vamos voltar ao enunciado e analisarmos alguns conceitos que estão presentes no enunciado da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Então, o enunciado ele começa falando que um corpo está em repouso e um outro corpo que está em movimento retilíneo uniforme. Vamos agora explorar o conceito de repouso e o conceito de movimento para depois avançarmos no entendimento desse enunciado, ok? Pois bem, aqui nós temos uma foto, né, de um simpático rapaz aqui, relaxando numa banheira, né? E aí temos aqui uma composição fotográfica muito interessante com o cabelo do rapaz numa coloração parecida com a dessas fatias de laranja, relaxando ali na banheira, né? Muito interessante essa foto, achei bastante interessante. Vamos olhar para essa foto e imaginar alguns fenômenos que aconteceram ou podem acontecer numa situação como essa. Então, nós temos aqui uma pessoa, nós temos uma banheira com água e nós temos algumas fatias de laranja, 2 fatias de laranja. Vamos analisar esses 3 elementos: pessoa, fatia de laranja e banheira. Vamos imaginar que a pessoa está lá, né, repousando, quietinha, está parada. A banheira também está parada, ninguém está empurrando essa banheira. A gente pode notar isso porque a água está tranquila. Mas vamos imaginar que no momento em que essa fatia de laranja foi colocada, foi depositada sobre a superfície da água, ela se moveu um pouco. Então, digamos que ela estava aqui, mais ou menos, e aí ela se deslocou e veio parar aqui. Então, vamos pensar nessa fatia de laranja em relação à pessoa. A pessoa está ali parada em relação à banheira, mas a fatia se move ali, né, se desloca suavemente sobre a superfície da água. Então eu posso pensar que em relação à pessoa, essa fatia de laranja se moveu, ela se deslocou. Da mesma maneira, eu posso pensar o seguinte: digamos que a laranja fosse um ser consciente, né, fosse um personagem de um desenho animado, por exemplo. Então a gente teria aqui o ser fatia de laranja, o personagem fatia de laranja e a pessoa. Então, do ponto de vista dessa fatia de laranja, da perspectiva dela, enquanto ela está aqui deslizando sobre a superfície da água, ela poderia olhar para a pessoa e ver a pessoa se afastando. Ou seja, do ponto de vista da laranja, não seria ela que estaria se deslocando sobre a superfície da água, mas a pessoa que estaria se afastando dela. Então aqui começa a ideia interessante do conceito de repouso e movimento. Se eu desconsiderar a água, a banheira, quaisquer os outros elementos, só estou pensando na pessoa e na fatia de laranja. Então, quando a fatia de laranja desliza aqui sobre a água, em relação a essa pessoa, ela está em movimento. Da mesma forma, a pessoa em relação à fatia de laranja está em movimento. Por quê? Porque uma está se deslocando em relação à outra. Nesse caso aqui do meu exemplo, uma coisa está se afastando em relação a outra coisa. Um elemento está se afastando em relação a outro elemento. Então, se eu fixar o meu referencial na pessoa, a fatia de laranja está se afastando. Se eu fixar o meu referencial na fatia de laranja, é a pessoa que está se afastando dela. Então, pouco importa, do ponto de vista desse conceito, quem efetivamente está ali se movendo em relação à água. Porque eu não estou considerando a água, estou considerando o par pessoa, fatia de laranja. Se uma se afasta ou se aproxima da outra, então uma está em movimento em relação à outra. Agora vamos analisar a fatia de laranja em relação à banheira. Então, aqui eu tenho a banheira, né, que comporta essa água onde a fatia de laranja está, mas eu posso pensar aqui num pedacinho da banheira, esse pedacinho aqui onde o mouse está passando.
Se a fatia de laranja fez esse movimento aqui na superfície da água, eu posso pensar que em relação a esse ponto, a fatia de laranja se afastou. Então ela está em movimento em relação à banheira e a banheira também está em movimento em relação a ela. Mas se eu pensar na banheira como um todo, que comporta a fatia de laranja, a fatia de laranja está sempre ali, né? Ela está ali dentro. Então, acho que não caberia a dizer que a fatia de laranja se move em relação à banheira como um todo. Mas se eu pensar num pedacinho da banheira, então sim, a fatia de laranja está em movimento em relação à banheira. Agora eu vou pensar na pessoa em relação à banheira. Percebam que eu estou sempre pensando aos pares. Ora estou analisando a pessoa com a fatia de laranja, ora estou analisando a fatia de laranja com a banheira, e agora eu vou analisar a pessoa em relação à banheira. A pessoa está ali calmamente deitada dentro da banheira, relaxando. E a banheira não sai do lugar em relação à pessoa. Tampouco a pessoa sai do lugar em relação à banheira. Então, em relação à pessoa, a banheira está o tempo todo no mesmo lugar, e em relação à banheira, a pessoa também está o tempo todo no mesmo lugar. Então, banheira e pessoa não se afastam nem se aproximam uma em relação à outra. Então, se eu pensar no par pessoa-banheira, eu tenho que tanto a pessoa está parada em relação à banheira, quanto a banheira está parada em relação à pessoa. Então fica aquela pergunta, mas como assim? Então a pessoa está parada e está em movimento ao mesmo tempo? Aí é que está a questão. Tudo vai depender do referencial que a gente escolhe. Na física, quando a gente estuda movimento, a gente precisa, antes de qualquer coisa, estabelecer qual é o referencial de estudo. Então, se o meu par de estudo aqui for pessoa fatia de laranja, eu posso fixar o referencial uma em relação à outra. Se eu pensar no par pessoa fatia de laranja banheira, então uma vai ser o referencial para a outra. Mas se eu pensar na pessoa banheira, então eu tenho uma situação em que uma está parada em relação à outra. Quer dizer, pensando que a fatia foi se deslocando aqui na água em relação à pessoa, uma está em movimento em relação à outra. A fatia está em movimento em relação à pessoa e a pessoa está em movimento em relação à fatia. Mas em relação à banheira, a pessoa não está em movimento, ela está parada. Então, percebem? Eu posso dizer que essa mesma pessoa está parada em relação a um referencial, no caso a banheira, mas está em movimento em relação a outro referencial, no caso, a fatia que se desloca aqui na superfície da água. Essa é a grande questão. Para determinar se algo está em repouso ou em movimento, para afirmar isso, nós precisamos, antes de qualquer coisa, definir qual é o referencial de comparação. Então, aqui tem uma situação bastante conhecida de nós, quando estamos num veículo em movimento numa estrada, e aí a gente olha para a paisagem, para as árvores, para os postes, e a gente tem a nítida sensação de que os postes estão indo para trás. A gente sabe que os postes não estão indo para trás se eu pensar na estrada. O poste está fincado na estrada. Mas nessa situação aqui, nós podemos pensar que o referencial está no carro, porque a pessoa que está enxergando aqui a paisagem, ela está no carro. Então, nós temos um referencial em movimento em relação ao planeta Terra. Então, do ponto de vista aqui, de dentro desse veículo, quando a gente olha para o poste, ele parece estar indo para trás. Então, a gente pode afirmar que esse poste está em movimento em relação ao veículo, assim como o veículo está em movimento em relação ao poste. E aqui nós temos uma tirinha do Garfield, o John disse: não mandei você se movimentar um pouco hoje, né? Porque o Garfield sempre comendo e dormindo, comendo e dormindo. E aí o Garfield responde: obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Então o John me disse isso porque ele não está levando em consideração a rotação da Terra. O que quer dizer esse pensamento aqui do Garfield? Para o John, o Garfield não está se movendo porque ele está ali deitado. Mas se o referencial for colocado na Terra, então nós temos que o Garfield
está em movimento, correto? Não, não está correto. Vamos pensar o seguinte: o Garfield está na Terra, ele está no planeta Terra. Ele está deitado em algum objeto que está em cima da superfície do planeta Terra. Então, o Garfield está na Terra. Se eu colocar o referencial na própria Terra, que é onde o Garfield está, a situação fica parecida com aquela do rapaz na banheira. Mas se eu colocar o referencial no Sol, por exemplo, levando em consideração o movimento de translação da Terra e não de rotação da Terra em relação ao Sol, então vamos imaginar que o Sol está aqui no título do slide. Então o Garfield está se movendo em relação ao Sol, muito embora ele esteja deitado, tecnicamente parado em relação à Terra, mas em relação ao Sol ele estaria em movimento mesmo estando deitado. Então, penso eu que a intenção aqui desse diálogo foi trazer essa ideia de que nós precisamos determinar qual é o referencial para afirmar se o objeto está em movimento ou não, porém, não se trata aqui no caso, se a gente for entender, se o Garfield quiser que se conclua que ele está em movimento, então o referencial não poderia estar na Terra, mas sim no Sol. Bom, e aí nós temos outro conceito presente aí nessa discussão, que é o conceito de posição, que é um conceito muito simples, muito intuitivo para todos nós. Nós temos aqui uma estrada, né, uma estrada real, os veículos ali passando, e foi fotografada aqui essa placa, né? As estradas, elas sempre têm essas marcações da quilometragem. Então, existe um marco zero nos estados, em que a posição é igual a zero. E aí, conforme se afasta a partir daquela posição, vai se contando aí a quilometragem. Então, nessa estrada aqui, nesse ponto que foi fotografado, nós temos o quilômetro 427. Ou seja, é a ideia de posição. Nós temos um referencial, que no caso aqui é a estrada, e aí marcou-se um ponto específico dessa estrada, e esse ponto específico é a posição. Nesse caso aqui, dessa outra foto, nós temos a indicação de uma cidade e a que distância essa cidade está desse local onde a placa se encontra. Então, Canarana a 37 quilômetros. Quer dizer, a 37 quilômetros em relação a quem? Em relação a esse ponto onde a placa da estrada está. Então, uma coisa é eu dizer, a posição desse lugar é esta, é uma posição igual a 427 quilômetros. Outra coisa é eu dizer, essa cidade fica a 37 quilômetros, percebem? Essa placa não tem a mesma informação que essa, né? Não é uma informação da mesma natureza. Ela não está dizendo que essa é a posição quilômetro 37, mas ela está dizendo que essa cidade fica a 37 quilômetros daqui, ou seja, 37 quilômetros seguindo em frente aqui na estrada. Percebe a diferença? Então, nessa placa nós temos o conceito de posição e nessa não. Nessa aqui nós temos o conceito de distância. Agora vamos falar sobre o conceito de deslocamento, pensando num deslocamento progressivo. Então vamos lá. Foi traçado aqui um referencial e aí nós temos aqui uma representação de uma bolinha que se desloca aqui, né, que se movimenta dentro desse referencial. Aí o referencial com as marcações numéricas, então a gente tem uma escala aqui de 1 metro. Esse referencial está sendo orientado para a direita aqui, e aí é marcado com o sinal de positivo, ou seja, se essa posição foi chamada de zero, então as posições elas crescem nesse sentido. Então aqui é o 0, 1, 2, 3, positivo e assim vai. Mas como o zero está aqui no meio, então daqui para a esquerda nós temos posições negativas. Olha, essa daqui, por exemplo, é S igual a menos 2 metros, ou seja, posição igual a menos 2 metros. Menos porque está à esquerda do zero. E aqui é mais porque está à direita. Então, o movimento da bolinha para a direita será um deslocamento progressivo, porque a cada posição que ela admite, essa posição é cada vez maior, né? Ela avança aqui para o lado positivo do referencial. Muito bem. Então, a posição igual a zero, S é igual a zero, é chamada de origem das posições. Alguns textos trazem a palavra espaço como sinônimo de posição. Eu não gosto muito, prefiro posição. Acho que espaço tem uma conotação mais ampla. E aí essa vai ser a origem do referencial.
Então, aqui é a origem, para a direita nós temos posições positivas e para a esquerda posições negativas. Cada uma dessas é uma posição. Bom, mas aqui a gente quer falar sobre o deslocamento. Então, na física, deslocamento tem um conceito bem preciso, que é a diferença entre a posição final e a posição inicial, ou se você preferir, uma segunda posição em relação a uma primeira. Então, a bolinha ela vai se deslocando ao longo de todo o referencial. Então, eu tenho uma primeira posição, uma segunda posição, uma terceira posição e assim vai. Você sempre pega a posição em questão e subtrai a posição anterior que você está considerando. Então, não é que é uma posição final, que é a finalíssima, quer dizer, parou o movimento aí. Não necessariamente. É uma segunda posição em relação a uma primeira anterior. Então, eu tenho sempre duas posições. E aí, eu vou calcular o deslocamento, que eu vou chamar aqui de ds. Nos livros do ensino médio, por exemplo, aparece o delta, né, aquela letra grega que corresponde ao nosso D. Delta S, mas aqui está representado por ds. Então, eu vou pegar uma posição final menos uma posição inicial. Nesse caso aqui, quem que é a minha posição final? O zero. Quem é a posição inicial? Menos 2. Então, o que eu estou pensando? Que a primeira posição da bolinha era aqui, menos 2 metros, e aí ela avançou para a direita até chegar na posição igual a zero. Então, essa seria a posição final, essa a posição inicial. Eu faço essa menos essa, que dá isso aqui, 0 menos a primeira lá, que é menos 2. 0 menos menos 2, nós sabemos pela regra de sinais lá da matemática, né? Menos vezes menos me dá mais. Então, de menos 2 a 0, nós temos um deslocamento de quanto? 1, 2. Para a direita. Por isso, o mais. Então, sempre que eu calcular a posição final menos inicial em questão, eu vou ter um resultado com um sinal que vai me indicar se as posições crescem para o mesmo lado que cresce as posições do referencial, ou se o objeto, se as posições dele decrescem, ou seja, se ele está indo para o lado oposto, no caso aqui para a esquerda. Então, na letra A aqui, a bolinha está indo para a direita, por isso que o ds dela ficou positivo, mais 2 metros. Agora vamos ver essa situação B. Na situação B, eu peguei aqui o mais 2 menos o 0, ou seja, agora essa é a posição final, e eu quero calcular o deslocamento de 0 até aqui. Muito simples, né? 0 até 2, só pode dar 2, né? Então, posição final é igual a 2, posição inicial é 0, 2 menos 0 vai dar 2 positivo. Então, daqui, dessa posição para essa, a bolinha se deslocou 2 metros. E agora eu vou analisar o deslocamento do ponto menos 2, aqui, da posição menos 2, até a posição 2. Agora, eu estou desconsiderando essa do meio aqui, essa posição do meio, e estou indo direto ao ponto, do menos 2 até o mais 2. Então, se é do menos 2 até o mais 2, essa segunda posição aqui é a minha posição final, mais 2, sempre menos, né, porque eu estou calculando a diferença entre uma posição e outra, a posição inicial em questão. Então, posição inicial menos 2, posição final mais 2, aí fica final menos inicial, joga a regra da matemática aqui, mais 2 menos vezes menos dá mais, né, aqui, então vai ficar mais 2 é igual a mais 4, né? Olha aqui, por que não tem o sinal positivo aqui? Porque nós sabemos que quando tem o sinal positivo à esquerda do número, aliás, quando não tem sinal à esquerda do número, significa o sinal de mais, né? Então, eu posso deixar indicado o sinal de mais, como eu posso omitir. Mas tanto aqui quanto aqui são valores positivos. Então, por que todos esses valores são positivos? Porque aqui eu estou considerando sempre que a bolinha está indo de uma posição à esquerda para uma posição à direita. Agora a gente vai falar do deslocamento retrógrado, né? Se naquela ocasião nós estávamos pensando na bolinha sempre andando para a direita, agora a gente vai pensar que ela parte de uma posição à direita para uma posição à esquerda, ou seja, ela está andando para trás aqui nesse referencial, né? Ela está andando para a esquerda. Então, vamos aqui nesse primeiro exemplo. 0 e mais 2, quer dizer, posição inicial é mais 2, ela parte daqui, e aí ela se desloca até chegar aqui. Nessa situação, exemplo. Então, posição final 0,
menos, sempre menos. Esse D aqui vai significar menos, né? A diferença entre uma posição e outra. Menos a segunda posição, a posição inicial, que é mais 2. Então, 0 menos mais 2, né? Menos vezes mais dá menos, 0 menos 2, menos 2. O que significa o menos 2? Que ela andou, que ela se deslocou 2 metros, mas para a esquerda, porque esse referencial aqui está apontando positivo para a direita. No segundo exemplo, nós temos o quê? Posição final, menos 2, que é essa daqui, e posição inicial, 0. Então, agora eu estou considerando a bolinha que saiu daqui e foi parar aqui. Posição inicial, 0, está aqui a posição inicial. Posição final, menos 2, está aqui a posição final. Então, final menos o inicial, menos 2 menos 0 dá menos 2. Mais uma vez, a bolinha se deslocou 2 metros para a esquerda, deslocamento retrógrado, oposto ao sentido do crescimento do referencial. E por fim, o último exemplo, nós temos aqui a posição final, menos 2, que é essa daqui, e a posição inicial, mais 2, que era aquela original ali. Então, agora eu estou considerando a bolinha saindo daqui e vindo para aqui. Essa vai ser a minha posição inicial, essa vai ser a minha posição final. Então, posição final, menos 2, menos, esse menos vem de onde mesmo? Daqui, né? Porque eu estou calculando a diferença entre uma posição e outra. E a posição inicial, que é o mais 2. Então, menos 2, menos mais 2, aqui mais uma vez a regrinha de sinais, menos vezes mais dá menos. Então, fica menos 2 vai dar menos 4. Então, a bolinha sai daqui, vem parar aqui, ela se deslocou quanto? 1, 2, 3, 4. Para onde? Para a esquerda. Olha aqui o sinal. É isso aí, um deslocamento retrógrado, porque vai no sentido oposto do crescimento do referencial. Agora a gente vai falar do conceito de trajetória espaço percorrido. Gente, olha que bonita aí, né? Uma esquadrilha da fumaça, com as fumaças coloridas, né? Quando a gente olha para o céu e identifica que passou uma esquadrilha da fumaça ali, a gente sabe exatamente por onde os aviões passaram, porque esse rastro que eles deixam de fumaça é o conceito de trajetória, né? Aquela ideia do rastro, do caminho percorrido, a trajetória, né? Então é um desenho que é traçado por aquele espaço por onde o corpo em questão passou. Então isso aqui é a ideia da trajetória. Já espaço percorrido é a ideia do comprimento dessa trajetória. Então, olha nesse desenho aqui. Nós temos um ponto A, dentro de um referencial, né, onde está essa primeira árvore, e um ponto B, onde está esse pinheirinho de Natal aqui. Só que a pessoa, ela não foi em linha reta, né? Ela não se deslocou daqui para cá. Ela fez todo esse caminho, passou por detrás dessa casa aqui até chegar na árvore. Então, o que acontece? Se eu fixar o meu referencial aqui, eu faço aquele cálculo, né, que nós já vimos, posição final menos posição inicial, consigo estabelecer qual foi o deslocamento nessa linha reta de A para B. Mas se eu quiser saber o espaço percorrido, eu tenho que vir aqui e medir todo o comprimento dessa trajetória. Então, percebem? Trajetória é a ideia do desenho, do rastro, né, do caminho que foi percorrido, e o espaço percorrido, né, a palavra espaço remete ao comprimento. Então, eu venho aqui com uma fita métrica e vou medindo aí em metros quanto que a pessoa andou, né? O espaço é o comprimento em metros, em centímetros, que seja do caminho. O caminho é, então, a trajetória, ou seja, um é a medida do outro. Então, vamos voltar ao que interessa, né, o enunciado da primeira lei de Newton. Então, nós já discutimos o conceito de repouso, já discutimos o conceito de movimento retilíneo uniforme, né, o equilíbrio dinâmico, e vamos retomar então, né? Tanto um quanto o outro tendem a permanecer no estado de movimento em que se encontram, ou seja, um parado e o outro em movimento em relação a um referencial, a menos que uma força resultante não nula atue sobre ele. Então, o que essa frase está dizendo? Que o corpo ele vai ficar do jeito que ele está. Se esse corpo está parado em relação ao referencial, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, ele se move em linha reta com a velocidade constante, então ele vai permanecer assim. Essa é a natureza dele, essa é a tendência dele, ficar do jeito que está.
a não ser que uma força resultante não nula atue sobre ele. Então vamos verificar aí o conceito de força. Gente, essa palavra é utilizada aí nos memes, à torta e à direita, no nosso cotidiano, né? Quando a gente fala assim, força, gente, vamos lá, vamos estudar física, física é vida, então força, força na peruca e tantas outras expressões aí, porque essa palavra remete a muitos conceitos, né, do cotidiano. Mas a gente está aqui no contexto da física, então na física, força é uma grandeza, ela tem um conceito próprio. E esse conceito remete a 3 fenômenos que eu vou destacar aqui nessa linda foto dessa criança tão meiga aqui, com essa orelhinha de coelhinho, tomando a sua mamadeirinha e ela mesma segurando a mamadeira. Gente, a gente olha para uma foto dessa, além de morrer de ataque de fofura, a gente vê vários fenômenos físicos que se referem ao conceito de força. Então vamos analisar o primeiro. O primeiro que eu vou citar aqui é a função de uma força de sustentação. Então, olha só, a criança, ela está sustentando a mamadeira, né? Essa mamadeira tem uma massa, ela tem um peso. Se a menina soltar a mamadeira cai. Então, ela é um corpo que tem uma massa e a menina precisa exercer uma força aqui com a sua mãozinha fofa para sustentar essa mamadeira. Então, a força que a criança exerce tem o papel aqui de sustentar o corpo, no caso, a mamadeira. Mas essa mamadeira, ela tem um bico ali, geralmente de borracha, né? E aí a criança pode ficar mordendo enquanto ela toma o seu leitinho. Quando a criança exerce uma força com os lábios, com a língua, com os dentinhos sobre o bico da mamadeira, ela faz o que com aquele bico? Ela deforma. Então, o bico da mamadeira tem um formato, e aí quando você morde o bico da mamadeira, você tira a forma. Temporariamente, né? Você deforma. Então, é uma força que ela exerceu que não foi uma força para sustentar o bico da mamadeira. Foi uma força para morder, para amassar, para deformar. Então, essa é uma outra função da força, né? Desse conceito de força. Uma força serve para sustentar e uma força serve para também deformar objetos que permitem, né, a deformação, como a borracha do bico da mamadeira. Mas uma força, ela também serve para alterar a velocidade. E é sobre isso que diz respeito à inércia. Como eu disse, se a criança soltar a mamadeira, essa mamadeira vai cair. Essa mamadeira está parada em relação à criança, está parada em relação à cadeira, está parada em relação a essa parede, está parada em relação ao planeta Terra. Lembrem-se, se eu pensar, fixar um referencial no Sol, então a mamadeira não está parada, porque a mamadeira está com a criança está no planeta Terra e o planeta Terra gira ao redor do Sol, né? Mas como eu não estou fixando o referencial no Sol, geralmente a gente sempre fixa o referencial no próprio planeta, então nesse caso sim, a gente pode dizer que a mamadeira está parada. Mas como eu disse, se a criança soltar, então a madeira deixa de estar parada. A madeira estava numa situação de inércia, quietinha lá no lugar dela, no estado de movimento que ela estava, ou seja, parada em relação à terra. Mas se a menina soltar, ela vai acelerar para baixo. Ela vai adquirir velocidade e vai cair. E se ela faz isso, é porque tem uma força ali causando esse fenômeno que nós vamos estudar especificamente mais à frente. Eu posso adiantar que chama-se força-peso. Mas o fato é, essa força ela tem a função nessa situação de alterar a velocidade da mamadeira. A mamadeira está aqui com velocidade 0, aí a força atua sobre ela e a mamadeira vai ganhar uma velocidade, vai aumentar a sua velocidade. Muito bem. Aqui nós temos uma situação, né? Acho que todo mundo já deve ter brincado disso alguma vez na vida, de um cabo de guerra, né? Então aqui nós temos uma equipe, uma dupla aqui, uma dupla do outro lado, e eles estão ali, tem uma bandeirinha no meio, né? Para marcar quem vai vencer, e uma dupla puxa para um lado, outra dupla puxa para o outro. Pois bem, a força. Essa situação de cabo de guerra expressa bem a natureza dessa grandeza física que a gente chama de força. Ela é uma grandeza do tipo vetorial. O que é uma grandeza vetorial? Vamos lá.
Vamos pensar na grandeza massa. Quando a gente sobe numa balança para medir a massa do nosso próprio corpo, essa massa, ela é um valor que a balança fornece ali, né? A gente mede em quilogramas e só. Não é um valor que vai para cima ou vai para baixo, ou tem uma direção, né? O tempo, por exemplo. Vamos contar aqui o tempo em que o vencedor, a dupla vencedora aqui nesse cabo de guerra leva para vencer a competição aqui. Então eu vou acionar um cronômetro e eu vou medir o tempo que se passou. Então, digamos que levou 20 segundos. Esse 20 segundos é 20 segundos e acabou. Não é um 20 segundos que vai para cima, ou vai para a esquerda, ou vai para leste, ou vai para oeste. Ou 20 segundos, a massa, né? A massa, o tempo, são grandezas escalares. Ou seja, elas só têm um número, elas são expressas por um número, uma unidade de medida. Uma grandeza vetorial, não. Uma grandeza vetorial, além dessa ideia do quanto ela é, qual é a magnitude dela, né? Que vai vencer aqui quem exercer maior força. Então tem um quantitativo aí, né? Tem um valor que mede algo. Que é o que a gente chama de módulo. É o tamanho dessa força, é a magnitude dessa força, é um número. Mas além desse número, essa força que as forças que essas duplas estão exercendo tem uma direção e tem um sentido. Então a direção aqui é a direção da corda, né? Porque a força está sendo transmitida aqui ao longo da corda. Quer dizer, essa corda não está vertical, né? Como a árvore ali, ela está na horizontal. Então nós temos essa direção aqui dada pela posição da corda, né? Pela disposição da corda, melhor dizendo. Mas além disso, ela tem um sentido, quer dizer, essa dupla está puxando nesse sentido. E essa outra dupla aqui, que aparece na foto à direita, está puxando nesse sentido. Aqui na foto à esquerda, ela puxa da direita para a esquerda. E nessa mesma foto, a outra dupla aqui puxa da esquerda para a direita. Então, a força dessa dupla aqui vai num sentido. A força dessa outra dupla aqui, do pessoal de camiseta vermelha, vai no outro sentido. Percebe? Eu tenho, para expressar a força desse pessoal aqui, eu tenho que dizer a direção em que essa força está sendo aplicada, o sentido dela, leste, oeste, sul, norte, né? E o módulo, que é o tamanho, né? Quem vai vencer aqui é quem tiver o maior módulo, a dupla que tiver o maior módulo de força. Então, é isso. Grandeza vetorial tem direção, sentido e módulo. Então, vamos voltar ao enunciado da primeira lei de Newton. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento retilíneo uniforme também tende a permanecer no estado de movimento em que se encontra, a menos que uma força resultante. Agora apareceu aqui, a gente completou o conceito, né? Já sabemos que é uma força, agora vamos saber o que é uma força resultante segundo a física. Olha essa outra situação aqui que lembra também o cabo de guerra, né? Eu achei muito interessante essa foto, uma paisagem diferente aqui, né? E esses dois rapazes segurando essa corda, esse aqui da esquerda puxando para a esquerda e esse aqui da direita puxando para a direita. Muito bem. Vamos chamar o rapaz da esquerda de A e o sujeito da direita de B. Então eu tenho o A puxando a força para um lado, o B, exercendo a força para um lado, o B exercendo a força para o outro, e eu vou chamar a corda de C, ok? É o objeto que ambos estão puxando. Muito bem. Vamos imaginar que o rapaz A está exercendo uma força maior que o rapaz B. Então, eu representei essa força com uma flechinha maior. Essa flechinha, gente, nada mais é do que um elemento matemático, né? Um elemento geométrico. É um símbolo matemático, é uma representação matemática, geométrica, do que a gente chama de grandezas vetoriais. Então, isso aqui é um vetor, né? Na matemática, essas flechinhas a gente chama de vetor. Então, eu tenho um vetor aqui no rapaz A, representando a força que ele está exercendo, e um outro vetor aqui no ponto de aplicação da força dele na corda em relação a esse rapaz B. Muito bem, essa força eu vou chamar assim, ó, presta bem atenção. F de força, né? Do A aplicada ao C. Então, o rapaz A aplica uma força sobre C, que no caso é a corda. Então, F de A em relação a C.
E como isso é uma grandeza vetorial, a gente põe uma flechinha em cima para representar que trata-se de um vetor. Por exemplo, vocês nunca vão ver a massa, né? A massa, um M com um vetor, com uma flechinha em cima. Por quê? Porque massa não é uma grandeza vetorial, ele é uma grandeza escalar. Mas força não. Força, como é uma grandeza vetorial, ela admite essa flechinha aqui, que é um símbolozinho, né? Então agora vamos ver aqui a força do outro rapaz. Então a força do B aplicada sobre o C, né? Então eu tenho a força do A aplicada sobre o C, que vai aqui para a esquerda, que é maior, e a força do B sobre a corda, que vai para a direita aqui, né? Uma força menor. O que é a força resultante, então? Se esse rapaz A está exercendo uma força maior que o rapaz B, então é muito intuitivo, né? Não precisa saber física em profundidade para saber que essa corda, que esse conjunto vai se mover para a esquerda, se a gente está admitindo que o rapaz A tem uma força maior que o rapaz B. Então aqui está o vetor resultante disso daí. Eu tenho um vetor para a esquerda, um vetor para a direita, e agora eu vou calcular o vetor resultante, a força resultante desse conjunto ABC. Então aqui está. Se esse rapaz está vencendo, então a força dele é maior que a força do rapaz B. Então a força resultante vai ficar força de A sobre C menos força de B sobre C. Digamos que o A esteja aplicando uma força de 80 newtons e o B esteja aplicando uma força de 60 newtons. Então ficaria 80 newtons menos 60 newtons, a força resultante seria igual a 20. Então tudo se passa 20 newtons, tudo se passa como se a corda tivesse sendo puxada por uma única força para a esquerda, com valor igual a 20 newtons. Essa é a ideia. É a força maior menos a força menor, me dá aqui a força resultante, nesse caso, em que as forças são aplicadas numa direção única, né? No caso aqui, a corda. Muito bem, então está aí, né, o nosso conceito de força resultante. Agora a gente vai falar do não nulo. Vamos de novo, né? Corpo A, aplicador de força A, aplicador de força B, corpo C. O corpo A aplica sua força sobre C, o corpo B também aplica, mas o A tem uma força maior, de módulo maior, vence o B, então eu tenho a força resultante igual a força de AC menos a força de BC. Vamos imaginar que essas forças fossem iguais. Aí elas não tivessem mais essa diferença aqui de tamanho, uma força fosse igual à outra. Se FAC fosse igual a FBC, então nós teríamos, por exemplo, 80 menos 80. O que daria a força resultante? Zero, né? Então isso seria uma força resultante nula. Lembra lá no enunciado? O enunciado diz que o corpo em repouso e o corpo em movimento retilíneo uniforme vão continuar do jeito que eles estão, a não ser que uma força resultante atue sobre eles. Mas essa força resultante, ela precisa ser não nula, porque senão a corda não vai sair do lugar. Essa é a ideia implícita aqui nessa partezinha do enunciado da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Então agora vamos ver uma aplicação da lei da inércia. Gente, olha esse GIF. Né? Que lindo, né? Cereja já é um espetáculo por si só. E aí temos duas cerejas numa animação aí, né? Numa filmagem em câmera lenta, e elas têm umas gotículas de água ali, e aí quando elas colidem, né? Isso é um outro fenômeno físico que a gente ainda vai estudar. Nós temos o quê? Que as gotículas de uma vão para outra. Olha, vamos acompanhar uma gotícula qualquer aqui, ó. Deixa eu voltar o GIF, olha lá. Temos essa gotinha aqui, ó, ela foi para a esquerda, aí, olha o que aconteceu. As cerejas colidiram e a gotinha, olha lá, ela continuou indo para a esquerda, da mesma forma que da outra cereja, né? Vamos pegar aqui a cereja da esquerda. Nós temos uma gotícula aqui, ó, indo para a direita, ó, continuou indo para a direita, né? E isso a gente vivencia no cotidiano, né, gente? Quando a gente está num veículo, num carro que freia, um ônibus que freia o tempo todo. Quando a cereja recebe
uma força da outra cereja, ela para seu movimento e volta, né? Isso é uma colisão. Só que a gotinha não recebeu força nenhuma. Então ela simplesmente vai fazer o quê? Vai permanecer no estado de movimento em que ela estava. Se ela estava indo para a esquerda, ela vai continuar indo para a esquerda. A outra gotícula aqui vai continuar indo para a direita, porque ela já estava indo para a direita. Isso é inércia. É você continuar no estado em que você estava. Seja estado parado em relação a um referencial, ou seja, o estado de movimento retilíneo uniforme. E aí o sapinho, né? Eu aprendi o que é inércia descendo de um ônibus em movimento. Então fica a pergunta aí para vocês refletirem e depois a gente discutir na aula. O que acontece com qualquer coisa que desça de um ônibus em movimento? Pense aí na lei da inércia e responda essa pergunta. E agora a gente pode voltar lá no como se justifica, né? Por que que o carrinho ficou e a criança foi? A ideia não é que a criança foi, a criança simplesmente continuou indo. Ela já estava indo para a esquerda, olha lá, ela continua, né? O carrinho que ficou. Por que o carrinho ficou? Por que o carrinho não continuou indo? Porque ele recebeu uma força, né? Tem uma força aqui que interrompeu a inércia do carrinho. Então o carrinho estava na sua inércia, né? Aqui nesse pedaço, e aí essa força interrompeu a inércia do carrinho, fazendo o carrinho parar. Mas a criança não recebeu nenhuma força, então ela continuou. Judiação, né, gente? Bom, e a gente vai encerrar essa primeira parte desse estudo das leis de Newton, destacando aí o papel fundamental desse dispositivo chamado airbag, que está presente nos veículos, né? Que deve estar presente nos veículos, né? Qual que é o papel dessa bolsa de ar que está ali guardadinha, né, dentro do volante, que estoura, né, que é acionada quando acontece alguma batida, né? Qual que é o papel dela? Nós temos aí nessa foto a figura a fotografia de uma situação de teste, né, de teste de airbag. Então a gente tem aqui um manequim, o airbag desse veículo de teste acionado, e aí ele faz o que? Amortece, né? Porque se o carro sofrer uma batida, o que vai acontecer com o corpo da pessoa? A semelhança do menininho lá do carrinho, o corpo vai continuar indo para frente. E aí a colisão aqui no volante ou no vidro do carro, se está sem cinto de segurança, por exemplo, é uma coisa violentíssima, né? Então o papel aqui do airbag é amortecer essa colisão. E aí a gente tem o GIF aqui mostrando isso. Olha isso, gente, né? É uma coisa violentíssima. O carro em movimento aí para a direita, e aí olha o que acontece com o corpo da pessoa, gente. Olha o papel do cinto de segurança, porque vai rolar inércia. O corpo vai continuar no seu estado de movimento. Não há como impedir isso. Ele vai continuar. Então, já que vai continuar, então vamos, né, ter o plano B aí, que é o airbag, né, para amortecer, já que não dá para evitar que o corpo continue indo, porque a primeira lei de Newton é implacável, então que pelo menos amorteçamos aí, né, essa colisão violenta. E aí, gente, olha um outro teste, que coisa mais interessante. Uma melancia, né, foi solta, e aí o airbag, né, no time correto, foi acionado e a melancia cai ali, ó, e é amortecida, né? Muito interessante. Agora, olha o que acontece quando o airbag é acionado com menos de 1 segundo de atraso. Gente, décimo de segundo, olha o que isso significa em termos de vida. Ó, o airbag acionou, tá vendo? Só que ele acionou com um atraso de menos de 1 segundo, décimo de segundo. Mas olha aí o que aconteceu, né? Então, gente, vejam a importância da tecnologia do airbag, que respeita, né, que considera, que se submete, digamos assim, com respeito à lei da física para preservar a vida, né? Muito interessante aí para a gente refletir. Então, a gente volta o nosso estudo, a gente continua o nosso estudo depois com a segunda lei de Newton. Até lá, sugiro vocês assistirem a esse vídeo de um experimento desse canal Física Universitária sobre inércia, um experimento muito interessante da inércia de um ovo em queda. Então assistam o vídeo e a gente volta já já com a aula da segunda lei de Newton. Até lá!